Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use mais uma vez a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, como eu tenho afirmado, que a história descrita nos evangelhos, a história de Cristo, é a história de todos nós, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, de versículos 44 a 46, aonde disse Cristo: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Cristo precisaria padecer e ressuscitar. Agora veja, que curioso, que interessante, pois no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21, disse Pedro: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplo, para que sigais os seus passos. Bom, por que exatamente eu preciso seguir os passos de Cristo? Por acaso a história não foi do homem Jesus? Por que exatamente eu preciso fazer exatamente o que Cristo fez no passado? A resposta é simples: para se cumprir as Escrituras sobre a minha vida. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24, disse Cristo: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo, sim, o homem Jesus negou-se a si mesmo. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Por que exatamente você precisa carregar a sua cruz se a história é do homem Jesus? Não, meu amigo. A história descrita nas Escrituras é exatamente a nossa história, pois tudo deve se cumprir sobre a nossa vida. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 25, acrescentou Jesus: Porquanto quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Você precisa morrer, por isso você precisa carregar a sua cruz. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Por isso que Cristo exigiu que cada um deve carregar a sua própria cruz, para poder morrer. Sim, do contrário você não poderá ressuscitar, disse o apóstolo Paulo, pois morrestes com Cristo. E disse o apóstolo Paulo, pois ressuscitastes com Cristo. Você precisa morrer para poder ressuscitar, pois não há como ascender aos céus sem passar pela morte. Esta é a história de Cristo descrita nos Evangelhos, e esta é a sua história, que deve se repetir nos dias de hoje. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse Paulo: Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Sim, nós precisamos imitar exatamente Cristo. Nós precisamos cumprir as Escrituras. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: Fui crucificado com Cristo. Ora, se a história é do homem Jesus, por que exatamente nós precisamos carregar a cruz? Por que exatamente nós precisamos passar pela morte? Por que exatamente nós precisamos ressuscitar? Se a história fosse do homem Jesus, não faria o menor sentido. Mas sim, meu amigo, a história é nossa. Veja por você mesmo o que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13, aonde está escrito: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois foi o Espírito que se fez carne. Sim, foi o Verbo, a palavra que se tornou carne. Quando o Espírito se fez carne, ela perdeu a sua autoidentidade através do corpo. Por isso você não é capaz de se lembrar de quem você era antes de ter nascido no corpo, simplesmente porque a sua memória espiritual foi apagada. Por isso é necessário nascer do Espírito, ou seja, despertar do sono da morte através do corpo, pois a vida eterna é adquirida aqui. A vida eterna é justamente o Espírito despertando na carne, que é a história de Cristo, se repetindo sobre a vida de cada um de nós. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 37 a 40, disse Cristo, através de uma parábola: Então, os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E respondendo o rei dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos,
a mim o fizestes. A cada pessoa que você faz o bem ou o mal, automaticamente você está fazendo a Deus, pois nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós, pois há um único Espírito, um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós, meu amigo. Vários corpos, mas um só Espírito, o Espírito de Deus. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito de Deus. Se o corpo é seu e o Espírito que está no corpo também, então não há como negar que você é o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, a cada pessoa que você faz o bem ou o mal, automaticamente você está fazendo a Cristo. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz: por isso, daqui por diante, disse Paulo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Por quê? Simplesmente porque os apóstolos compreenderam que todos os seres humanos são Deus em manifestação. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, disse Paulo, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O apóstolo Paulo compreendeu que todos os seres humanos são o Espírito de um Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade através do corpo. Por isso, disse Jesus através do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Por isso, você não é capaz de afirmar que você é Deus, pois você se encontra dormindo através do corpo. Veja bem, meu amigo. Preste atenção neste mistério. Pois agora, você irá entender exatamente o projeto das Escrituras, o projeto de Deus. Você entenderá de uma vez por todas que você é Deus em manifestação. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 21, diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Como assim? A palavra que está na nossa boca tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Por quê? Veja, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Espera aí. Quem cria a paz e faz o mal é Deus? Mas espera aí. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 21, diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Estamos falando da palavra. A palavra é o verbo, que se encontra exatamente na nossa boca. Pois o Verbo se fez carne, como eu afirmei. A palavra se tornou carne. E a palavra que está na sua boca tem o poder de gerar a vida, assim como de gerar a morte. Por isso, tudo que foi realizado no passado através dos homens foi atribuído a Deus. Pois é a palavra que possui o poder. Veja, meu amigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e no versículo 39, diz: veja agora que eu sou, e nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Mas, no livro de Provérbios, repito, capítulo 18, versículos 21, diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua é a palavra que se encontra na sua boca. A palavra é o próprio Deus. Se a palavra é proferida pela sua boca, podemos entender que é o próprio Deus que está falando através de você. Pois o corpo pertence a Deus, pois este é o templo de Deus, onde Deus habita. E Deus é a palavra que está saindo da sua boca. A palavra tem o poder de matar e de fazer viver. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 ao 8, disse Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra é o verbo que tem o poder de fazer viver e de matar. Esta palavra se encontra na sua boca, simplesmente porque essa palavra é justamente Deus que se fez carne. Por isso você está falando em nome de Deus, pois você é o próprio Deus que está dormindo na carne. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra está com você, pois foi a palavra que se fez carne, meu amigo. Não há como negar. Não há como rejeitar a verdade, por mais que isso contraria a sua fé. Isso está escrito nas Escrituras. Você apenas não havia montado o quebra-cabeça, mas eu fiz isso por você agora. Agora facilitou a compreensão. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz: o teu desejo será contra ti.
O desejo é formado por palavras. A palavra gera exatamente o seu destino, a sua realidade. É forjada através dos seus pensamentos, que é a palavra. Então, cuide bem das suas palavras, pois no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas, pois os seus pensamentos estão criando a sua realidade, pois a palavra que está na sua mente, a sua própria imaginação, tem o poder de forjar o seu destino neste lugar. Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26, diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição se encontram exatamente através dos pensamentos do ser humano. Você pode ser abençoado através das suas palavras, como você pode atrair maldição para você. Pois no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz: vê que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. O tempo inteiro. A vida e a morte se encontram aqui na nossa boca, ou seja, através dos nossos pensamentos, através da nossa imaginação, nós estamos forjando a nossa realidade. Consciente ou inconscientemente, pouco importa. Tudo que está se desenrolando na sua mente está atraindo justamente essa realidade sobre a sua vida neste lugar. Porque você precisa obedecer à lei. Sim. Por que você precisa obedecer à lei? Por que exatamente você precisa temer a Deus? A resposta é simples, pois o poder da vida e da morte se encontra exatamente na palavra, que é Deus, em manifestação. As suas palavras irão manifestar exatamente o que você está pensando aqui, na sua mente. Por isto que a mente é o reino dos céus. Disse Cristo: não vem o reino dos céus com visível aparência, pois o reino dos céus está aqui, dentro de vós. Quem está dentro de nós é a palavra, que é o verbo. A palavra que é o verbo é Deus. E esta palavra, ela pode trazer bênção ou maldição sobre a sua vida. Se você não souber usar a palavra a seu favor, você irá se amaldiçoar neste lugar. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, diz: aquele que teme o Senhor é abençoado. Ou seja, aquele que teme a Deus obedece à lei. O que diz na lei? Não matar, não roubar, não adulterar. Ou seja, se você não pensar estas coisas ruins, você não irá atrair exatamente essa realidade sobre a sua vida. Mas se você quebrar os mandamentos de Deus, então você irá pensar tudo que não presta e estará atraindo justamente isto para a sua vida neste lugar. Pois na palavra que está na sua boca tem o poder de lhe atrair bênção e maldição, vida e morte. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 diz: temei a Deus e rendei-lhes glórias. Deus é justamente o verbo, a palavra. Sim, meu amigo. Ainda que esta palavra não possua o poder de modificar plenamente a sua realidade neste lugar, inconscientemente ela está forjando o seu destino. Por isso você precisa despertar do Espírito, nascer de novo, para poder assumir justamente a sua mentalidade espiritual, pois a mente humana é inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Por isso você está atraindo maldição sobre a sua vida. Por isso você precisa possuir a mente de Cristo, como aconteceu com Jesus e com os apóstolos. Disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo irá atrair bênção e vida sobre a sua vida. Porém, a mentalidade da carne irá lhe causar justamente a sua própria destruição. Desperta, tu que dormes. Tu és Deus em manifestação. Até o próximo vídeo.